Todos nós queremos ter sabedoria e conhecimento, mas muitos não sabem adquirir isso da forma certa e correta. Buscam em lugares errados e fontes erradas. Portanto, fiz esse vídeo especificamente para mostrar a vocês onde está a fonte correta e como adquirir a sabedoria e o conhecimento. Mas afinal, o que é sabedoria e conhecimento? Conhecimento são informações que você aprende através de estudo e observação. O conhecimento ajuda você a entender o que é correto e o que não é. Tudo isso através de fontes como livros, vídeos informativos, pessoas, a internet e dentre outras fontes. Mas tem uma fonte que muitos não buscam, a Bíblia, pois ela é rica em tudo. Ela é a palavra de quem criou o conhecimento. E por que não buscar conhecimento na fonte correta? E a sabedoria é a habilidade de colocar os seus conhecimentos em prática. Na sabedoria, você vai distinguir o que é verdadeiro e o que não é, fazendo com que faça as escolhas certas. Digo a vocês, com convicção, que a maior fonte de conhecimento e sabedoria está na Bíblia, especificamente em Provérbios. Essa passagem abre nossos olhos para entender o que é correto e o que não é. Ajuda a compreender o que fazer e o que não fazer. Vamos lá, que eu vou te mostrar as 4 riquezas de Provérbios. Primeira riqueza de Provérbios: a riqueza de obedecer ao Senhor. Paz do Senhor, eu sou o seguidor de Cristo e nesse vídeo vou falar de Provérbios, as 4 riquezas que são encontradas nessa passagem. E a primeira riqueza é de obediência ao Senhor. O sábio Salomão escreveu Provérbios para conhecermos a sabedoria e a instrução, nos ensinando a viver a vida de forma inteligente e disciplinada. Portanto, vai ajudar aqueles que são inexperientes a obter a sabedoria na vida e os jovens com seus problemas na juventude. Enfim, como obter a sabedoria de acordo com Provérbios? Salomão diz que quando nós tememos o Senhor, adquirimos a sabedoria, pois Ele é a própria sabedoria. Somente os tolos desprezam suas palavras e os seus ensinamentos. Nos primeiros versículos, ele mostra que quando o homem vai em busca da maldade ou tem prazer nela, ele constrói sua própria armadilha e planeja sua própria destruição. O homem só está fadado à maldade quando não obedece ao Senhor e aos seus ensinamentos. Pois o Senhor sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor para ele. Mas ele despreza e prefere seguir suas próprias intuições e viver de acordo com seus próprios conhecimentos. Mas mal ele sabe que está a caminho da destruição. Segundo Provérbios, quando guardamos as palavras e os mandamentos de Deus, teremos ouvidos para escutar a sabedoria e o discernimento. E muitos perguntam como adquirir o discernimento nesse mundo. Mas é bem mais simples do que pensamos. Basta guardar os ensinamentos de Deus no coração que vamos ter discernimento para fazer as escolhas certas. E relata também que quem nos dá a sabedoria é o Senhor. E eu já te pergunto, como vamos ter sabedoria se não buscamos e não tememos o Criador da sabedoria? E quando se busca e clama por sabedoria ao Pai, tenho a total certeza que Ele vai te proporcionar isso, pois o Senhor reserva isso para todos que o amam e o obedecem. Isso é relatado em Provérbios 2, versículo 6 ao 7. Então, quando nós obedecemos os ensinamentos e as palavras do Senhor, adquirimos a sabedoria, e a sabedoria guardará sua vida em proteção. Ela te livrará de tomar as decisões erradas. Vai te fazer abandonar as práticas que não convêm da vontade de Deus. Te livrará das palavras perversas do homem, das tentações do inimigo e da mulher imoral. A sabedoria vai te fazer andar por caminhos certos e te mostrará as decisões corretas a se tomar. Lembre-se que a correção do Senhor é amor. Não fique com raiva ou triste, pois o Pai disciplina aquele que o ama. Fique feliz, já que tem um Senhor que te disciplina por amor. Segunda riqueza de Provérbios: a riqueza de guardar as instruções de Deus. As instruções de Deus nos levam a ter uma vida prolongada, pois aquele que não ouve as suas instruções está a caminho da morte. E uma das instruções de Provérbios é de não abandonar o amor e a fidelidade, como é relatado em Provérbios 3, versículo 3. E quem tem isso, tem Deus como centro no coração, e em todos os seus passos, deixe isso como prioridade, pois isso é uma regra da vida. O amor e a fidelidade são a chave do Evangelho, visto que Jesus foi fiel até o fim de sua crucificação, e foi por amor que ele tudo suportou. E outra instrução
está em Provérbios 3, versículo 6, que é de colocar Deus como prioridade, como centro da sua vida, pois assim estará indo no caminho certo, pois de que vale priorizar as coisas passageiras? Assim como Salomão diz em Eclesiastes 1, versículo 3. Qual é a vantagem que um homem consegue com seu trabalho em que se esforça tanto debaixo do sol? Isso é como correr atrás do vento. E lembre-se de que ao buscar o reino de Deus em primeiro, as outras coisas serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Portanto, busque em Deus em primeiro lugar, pois isso já é o suficiente. Ele vai te sustentar nas suas necessidades. Assim como é dito em Mateus 6, versículo 26. Contemplai as aves do céu. Não semeiam e não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Bom, memorize que Deus é eterno e ele nunca passará. E quando colocamos ele em primeiro lugar, tudo torna-se mais prazeroso, visto que você estará dando importância para o que realmente importa. E outra instrução é de não ficar cheio de si, como diz em Provérbios 3, versículo 7. E pensando que a vida que você tem, ou sucesso, ou cargo, ou inteligência, são méritos seus, e que a razão do seu sucesso é o seu próprio esforço. A Bíblia nos mostra que é tolice viver sem reconhecer o Criador. Como pode um ser tão frágil achar que tem poder ou sabedoria suficiente para achar que não precisa do Criador das coisas? A verdadeira sabedoria e o conhecimento está em temer o Deus vivo e evitar se vangloriar. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e seus ossos vigor para enfrentar a vida. Provérbios 3, versículo 8. E muitos hoje em dia acham que quando alguém volta para o Senhor ou tem posições na igreja, é por causa delas e não por causa de Deus. Muitos se esquecem de que não têm controle nem sobre a própria vida e acabam achando que têm poder para fazer essas coisas. Ai de vocês se pensarem desse jeito e se comportarem desse modo. E outra instrução está em Provérbios 3, versículo 21. Ter sabedoria e capacidade de tomar as decisões certas. Bom, entendemos que a sabedoria vem de temer o Senhor, mas por que querer ter sabedoria? Em Provérbios, são citadas muitas coisas que adquirimos quando temos a sabedoria na nossa vida. Vou citar algumas para vocês. E a primeira coisa é que Deus criou a terra por meio da sabedoria e com o conhecimento fez fontes brotarem na terra e as nuvens darem chuva à terra. E a segunda é que teremos a capacidade de tomar decisões certas. E a terceira é que, com ela, tudo na vida se torna mais agradável. E a quarta, com a sabedoria vêm os frutos e os discípulos de Deus. E quinta, você fugirá das armadilhas do diabo. Sexta, não terá medo de problemas inesperados. Sexta e última, no seu coração habitará a paz e o seu sono será tranquilo. Terceira riqueza de Provérbios: a riqueza de fugir da imoralidade. Todo homem que não segue e não pratica os ensinamentos de Deus está a caminho da imoralidade, pois seu coração está voltado para a maldade e seus pensamentos são maldosos. Mas a desgraça e a destruição virá sobre a vida dele, e não terá mais para onde fugir, como diz em Provérbios 6, do versículo 14 ao 15. Seu coração está cheio de engano, e ele passa o tempo todo planejando novas maneiras de fazer o mal e espalhar o ódio entre as pessoas. Por isso, a desgraça virá de repente, e ele será destruído subitamente, e não haverá mais remédio para ele. E logo em seguida, nos versículos 17 ao 19, é relatado as 6 coisas que o Senhor detesta. E essas coisas são: olhos arrogantes, que estão cegos com a fumaça da maldade; língua mentirosa, que está pronta para gerar conflitos; mãos que derramam sangue inocente, que estão prontas para praticar o pecado; coração que só pensa no mal, um coração falso e morto pela maldade; testemunha falsa, que só leva mentiras e brigas entre os irmãos; e por último, o que espalha discórdia entre os irmãos. Se você pratica essas coisas, está com o coração longe do Senhor e está a caminho da morte espiritual e física.
Entretanto, aqueles que seguem os mandamentos de Cristo estão a caminho de uma vida feliz. Terão paz no coração e verão a mão de Deus sobre eles. E quando obedecemos e fazemos a vontade dele, ficamos cada vez mais perto dele. E entendemos que esse é o caminho a ser seguido. Todos que estão com os olhos fixos em Jesus estão cheios da presença e do amor dele. E como poderão fazer o mal se estão olhando para ele? As instruções de Deus são como luz em nossos caminhos. Evitarão que vocês caiam na imoralidade, a imoralidade sexual, da mulher imoral e adúltera, e saberão sair das suas armadilhas, das palavras doces e dos olhos atraentes, assim como diz em Provérbios 6, versículo 24. Para evitar que você seja vítima da mulher imoral e das palavras doces e mentirosas da mulher adúltera. Mas se você praticar essas coisas, fique sabendo que não sairá ileso, ou sem nenhuma sequela. Pois pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Provérbios 6, do 27 ao 28. E então te pergunto, valerá a pena se entregar por prazer momentâneo? E do que vale viver isso? Prazer? Você estará destruindo sua própria vida e terá que viver com as consequências da sua desobediência. De que adianta, meu filho, procurar prazer com a mulher imoral? Por que desperdiçar os seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Provérbios 5, versículo 20. E lembre-se de que o pecado é alimentado. Você não acorda pensando em pecar, mas vai deixando brechas, dando atenção, e quando percebe, já está a caminho da perdição. E por que dar atenção em algo que vai te destruir? A verdadeira sabedoria está em todos os lugares, avisando a todos. Nas pregações, nos conselhos dos pais, na palavra de Deus, nas conversas em comunhão com os irmãos e até mesmo em um convite para a igreja. Aquele que ouve a sabedoria saberá lidar com as tentações, não dará atenção e nem brechas para o inimigo, mas resistirá, ouvirá os bons conselhos e guardará os em seu coração. Quarta e última riqueza de Provérbios: a riqueza de obter a sabedoria. Quando disse a vocês que temer o Senhor, adquirimos a sabedoria, pois bem, é isso mesmo. Somente Ele tem conhecimento de todas as coisas. É nele que entendemos o que é certo e correto. Isso é a sabedoria, distinguir o que é certo e o que é correto, através do Senhor. Em Provérbios 8, diz que a sabedoria já existia antes do nascer do mundo. Por isso, devemos ouvi-la e seguir as suas instruções. A sabedoria está em todos os lugares, avisando os homens inexperientes. Só devemos ouvi-la e seguir os seus conselhos. Acho tolice não dar ouvido àquele que tem toda a sabedoria, que sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor para a sua vida. Fique sabendo que se não der ouvido, estará seguindo suas próprias intuições. E você saberá o que é melhor, saberá lidar com os problemas da vida, saberá tomar as decisões corretas. Bom, fique de sua parte se vai inclinar os seus ouvidos para a sabedoria ou para suas próprias intuições. Mas eu te oriento a seguir o caminho da sabedoria, pois é o caminho onde você encontrará a justiça e a bondade de Deus. Meus caminhos são retos, são caminhos de justiça. Provérbios 8, versículo 20. Cristo é a própria sabedoria. Nele está todo o conhecimento das coisas. E quando disse a vocês que se ouvirem a sabedoria, estarão no caminho certo e terão a vida, a razão disso é que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que estão com os olhos fixos nele entenderão as escolhas a se tomar. Matarão a sua natureza pecaminosa, não viverão mais pela soberba, mas sim pela dependência nele. Não viverão da maldade natural do homem, mas viverão do amor e bondade estabelecido por Cristo. Todos que estão perto dele se tornam mais amorosos, mais humildes e mais misericordiosos. Digo isso por experiência própria. Quando estou perto dele, fico mais atencioso, cuidadoso, manso e humilde. Vejo as pessoas de outra forma. Mesmo que sejam rigorosas comigo, eu entrego compaixão a elas, pois Cristo está habitando em mim. Amigos, não deixem de buscar Cristo. Ele é a sabedoria. Nem o ouro nem a prata compram essa riqueza, como diz em Provérbios 8, versículo 11.
E todos que andam com a sabedoria saberão lidar com os problemas da vida, com as tentações do inimigo, fugirão do pecado, saberão servir em vez de querer ser servidos, caminharão lado a lado com o bem, entenderão a riqueza de temer o Senhor, terão compaixão pelos outros e não haverá mais lugar para a maldade em seus corações. Viverão lado a lado com a santidade e a presença de Cristo. E por fim, escutarão o discernimento de Deus no caminhar da vida. E recomendo muito que vocês meditem em Provérbios, pois isso eu aprendi com os primeiros capítulos, e há muito mais para aprender. Busquem ler e meditar nessa passagem, e escutarão o Pai os disciplinando. Bom, fico por aqui e não esqueçam de compartilhar e deixar o like para alcançar mais pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima!